Olá a todos e a todas. Aqui é o professor Rosivaldo, da disciplina História da Educação Brasileira. Essa disciplina ela faz parte do Centro de Ensino de Aprendizagem em Rede, e nós contamos com a parceria, nesse momento, de uma discussão sobre história da educação em Goiás, né? E nós agradecemos aqui o Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação da Faculdade de Educação da UFG, e também o Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual, CriaLab. Eu convido para participar dessa discussão de hoje a professora Diane Valdez, que vai fazer uma discussão sobre os retratos da educação em Goiás. Ela vai discutir sobre as fontes iconográficas e a educação a partir da fotografia, né? E eu convido também, né, a Keides Batista Vicente, que vai falar sobre a memória feminina, a universidade e a ditadura militar em Goiás. São temas muito importantes para a história da educação, temas muito caros, né, para essa discussão. Professora Diane. Olá, de novo quero dizer que é muito bacana estar aqui com vocês, nessa parceria UFG e UEG, para discutir um tema que é muito importante para todos nós, que é a história da nossa educação. Eu sou a professora Diane Valdez, eu sou professora da Faculdade de Educação, sou militante, ativista, feminista, e atuo na área da história da educação já há um tempo, e faço parte, coordeno esse grupo, o grupo de estudos de ensino e pesquisa em história da educação da Faculdade de Educação, que é um grupo que reúne pessoas interessadas em socializar o conhecimento, em pesquisar, em dividir um pouco da história que nós pesquisamos. E hoje eu quero falar sobre esse texto, né? Vou falar sobre esse texto que vocês estão trabalhando, que é sobre retratos da educação em Goiás. Esse retratos aí é ambíguo, né? Que faz o uso da fotografia, e ao mesmo tempo traz um cenário, digamos, né, da história da educação em Goiás no século XX. É muito interessante falar da origem dessa pesquisa. Hoje eu não atuo com iconografia, né, sobretudo com fotografia. Essa foi minha primeira experiência com fotografia, e foi numa UEG, foi numa Universidade Estadual de Goiás, de Jaraguá, há mais de 20 anos atrás. E eu tentava explicar e tentava conversar com as alunas, a maioria são mulheres, né, e os alunos, sobre como a gente escreve a história da educação. E aí elas diziam sempre, eu tenho umas fotografias super engraçadas lá em casa, né, divertidíssimas, assim, fotografias estranhas, né, de escolas. E aí eu comecei a pedir para trazer tirar dos baús, tirar dos álbuns, né, ou melhor, trazer os álbuns para a sala de aula, para a gente compreender o que seria uma fonte, uma das fontes que a gente escreve história da educação. E aí vieram fotografias de todos os lugares. E aí eu resolvi fazer um projeto de pesquisa na época, né, até para aproveitar o tema e fazer um trabalho sobre, de reunir fotografias em situação escolar, para fazer um futuro álbum, né? Um álbum que seria também um álbum de fonte iconográfica com um recorte da fotografia. E foi um processo interessante pensar isso, né, de uma professora, né, que não pesquisava isso, mas que eu fiz um trabalho de estudo com as salas, com as 3 turmas, né, para a gente compreender como que a fotografia pode nos explicar algo e como ela pode também omitir a história. Foi um processo muito interessante que demorou quase um ano. Não era possível fazer um projeto daqueles com pressa. E quando começaram a vir as fotos, a gente fez uma série de discussões a respeito de uma metodologia, né? Isso foi em 2000, 2001, 2002, da metodologia que esses documentos trazem, né? Da fotografia dispersa, mas sempre somada à memória das pessoas, que a ideia era pegar a fotografia e pegar essa pessoa, era uma tia que tinha essa fotografia, fazer algumas perguntas, de onde era, como era, localizar no tempo, no espaço. Isso era super importante para a gente poder ler
a fotografia, né, de uma forma acadêmica. E quando ela chega, né, a gente começou a discutir essas lembranças, né, que elas não são individuais, elas são coletivas, né, porque nunca estamos sós, né, e mesmo na fotografia, quando está só, né, tem toda um conjunto de imagens que falam, e algumas que não falam também. Então, a fotografia é uma fonte de registro da história, né, uma fonte relativamente nova, porque ela é a fotografia da primeira metade do século XIX, por volta das décadas de 40, 30, 40 do século XIX, né, e nós queríamos fazer uma leitura que ultrapassasse, né, a questão da avaliação da fotografia como mera ilustração. Porque nós, na história, a gente tem muito essa prática de pegar a fotografia e ilustrar. Eu falo uma coisa, né, ilustro com uma fotografia. Né, mas uma análise da fotografia são coisas que são mais complicadas de se fazer, né, porque a fotografia oculta significados, oculta pistas, né, e muitas vezes de forma pensada. Não só o fotógrafo, não só a pessoa que tira foto, como também as interpretações, né, das ciências, as leituras políticas, né? Então, esse é um elemento que para a gente pensar que a fotografia ela não é uma fonte ingênua, como nenhuma outra fonte é. E tem uma frase, né, ela exige cuidados metodológicos, e tem uma frase da Ana Maria Mauage, que trabalha fotografia na história, que ela diz: entre aquele que olha e a imagem que elabora, há mais do que os olhos podem ver, ou uma entrevista reavivar. É interessantíssimo, porque essa entrevista que as alunas fizeram reavivou muita coisa, né, para trazer algumas coisas do panorama mesmo cultural da época, né, de detalhes como arquitetura, indumentária, e também de revelar o que não foi dito. Então, a fotografia, elas têm representações e significados que são construídos. Né? As imagens por si não falam, elas são ambíguas, né? As imagens podem ser traduzidas por análise, por confronto, comunicações e outras, né? Então, essa pesquisa ela é um retrato, né? Um pedaço da história da educação do século XIX, né? Porque o tempo do século XX, desculpa, porque o tempo não é estático, ele transforma, contradiz, né? Então, realmente, o objetivo dessa pesquisa foi um pouco isso, né? De trazer para estudo uma fonte que pode contar um pouco sobre a história da educação. E aí eu trago também, eu me lembro muito bem disso, que eu comecei essa aula com duas tiras de história em quadrinhos, né? Que é uma tira da Mafalda, né? Que ela está olhando fotografias, aí ela pega uma fotografia da mãe dela e corre e fala para a mãe dela assim: mãe, por que você nunca me disse que eu era sua irmã, que você era minha irmã? E a outra é uma que eu considero assim, mais interessante, que revela muito da ambiguidade do uso da fotografia na história, que é uma tira do Calvin Haroldo, que a mãe dele manda ele limpar o quarto, ele limpa um canto, tira uma fotografia e leva para ela. Aí que eu vejo assim, o quanto a fotografia pode ser um recorte da história e como ela pode ser montada. Um pouco isso, talvez no próximo a gente continue. Muito bom, Diane. A sua pesquisa, eu gosto de trabalhar com esse texto na sala de aula, porque revela não só as nuances, né, do trabalho, da história e do historiador com essa fonte iconográfica, mas também revela o seu engajamento como professora de história e como pesquisadora, né, que há 20 anos atrás, eu imagino que as condições, né, eram muito mais precárias do que talvez hoje, né, para pesquisas dessa envergadura, né, e revela o seu compromisso com as alunas, né, eram 3 turmas do curso de pedagogia, e todo o trabalho de seleção das fotografias, muito interessante. E sem falar que o conteúdo, né, da sua pesquisa ele também é revelador no sentido de demonstrar, né, que a fotografia ela também tem um caráter educativo, né, e o caráter educativo no sentido de revelar um tipo humano, a maneira das pessoas vestirem, sentirem, estarem, as expressões faciais, né?
as questões relacionadas ao gênero, as questões raciais, tudo isso pode se revelar numa pesquisa historiográfica e numa pesquisa histórica que tem como objeto e como fonte, né, as imagens e as fotografias. Agora, dando sequência na nossa discussão, a Keydes, ela fez um trabalho muito interessante sobre a memória feminina, né, a Universidade e a ditadura militar em Goiás. Keydes, explica para a gente aí essa pesquisa, como que ela se desenvolveu, qual foi a tese que você chegou. Seja bem-vinda. Agradeço, professor Rosivaldo, o convite. Mais ainda, estando na UEG, minha casa já por 16 anos. Agradeço também aos companheiros do grupo de estudo de História e Educação, professora Diane, e as demais que já participaram da outra aula. Eu sou professora no curso de História da Unidade Universitária de Pires do Rio, e a minha pesquisa, né, eu defendi em 2019 a pesquisa de doutorado, orientada pela professora Diane, em que eu tive a oportunidade de pesquisar, claro, essas mulheres que durante o período da ditadura militar estavam na universidade, né, participavam de movimentos organizados e que posteriormente também tiveram alguma participação na universidade como professoras, atuando no processo educacional. Então, foi uma pesquisa que, claro, assim como as colegas já disseram, eu tive muito prazer em fazê-la. Eu trabalhei com história oral, né, com memórias, com sentimentos, né, e a oralidade, nós sabemos que ela nos permite acessar muitas informações, muitas particularidades, mas também muitas dores, né? E falar da ditadura militar como processo, como fato histórico ou como período, ela falar também de dores, né? E mais ainda, falar desse período num tempo presente tão sensível é reafirmar essa necessidade de pensar a história no tempo presente, evitando, assim, possíveis dores, possíveis consequências, né? E pensar a ditadura em 2019, 2018, 2019, 2020, é pensar num direito à memória e um dever à memória. É pensar em educação com base em direitos humanos, pensar uma história com base em direitos humanos e entender que nós, professores, temos um dever com a história, né, no tempo presente. E aí também é uma história do nunca mais. O que se viu, né, o que se vivenciou durante a ditadura militar é uma história hoje do nunca mais, né? E quando eu volto esse olhar para a ditadura militar, principalmente para mulheres, nós vamos ter algumas particularidades, né? E aí eu tive uma experiência na Argentina, foi uma sugestão da professora Diane, e que realmente foi um momento de grande produção de conhecimento, em que eu tive a possibilidade de acessar essas pesquisas sobre ditadura militar, a educação, principalmente universitária, e as mulheres, esse viés de gênero. E o que eu consegui, né, com essa pesquisa foi compreender, através do método da microhistória, né, que são as particularidades, os indícios desses relatos, como esse processo repressivo do Estado ditatorial, ele atuou nessas relações, né, na universidade, no cotidiano, nas práticas cotidianas, enfatizando principalmente a condição feminina, né? E eu chego, né, durante a pesquisa, a compreender como essas mulheres, né, elas sofreram nesse processo repressivo, e eu não digo que de forma diferenciada dos homens. Eles também foram submetidos à tortura, né? Eles também foram submetidos a prisões. Mas a questão de gênero, a condição de ser mulher na ditadura militar, ela tem um agravo, que é o agravo das relações patriarcais, né?
Então, nós vamos ter um corpo feminino exposto, né? Exposto à violência de Estado, exposto à violência desse patriarcado que reafirmam na tortura física, psicológica, o seu poder, a sua persuasão e a sua dor, né? Então, o que eu encontro nesses relatos são essas situações, mas também encontro relações de ajuda mútua entre elas, né? Relações de ajuda no processo de pós-tortura, no processo de prisão, processo de clandestinidade, exílio, né? Então, eu encontro, né, nessas mulheres esses relatos e que conseguem, né, elas conseguem transmitir assim, essa compreensão do processo ditatorial a partir de uma questão de gênero, a partir da relação da mulher. E também da questão educacional, né? Nós vamos ter em Goiás vários movimentos organizados, né? No mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre o movimento estudantil, né? Que secundarista e universitário, né? De repercussão no momento, já que 50 é oficializada a criação da Universidade de Goiás, que depois é a Universidade Católica, né? E a Universidade do Brasil Central também, que depois é a Universidade, que hoje é a Universidade Federal, né? Então, nós temos particularidades no estado de Goiás, né? Que dão condições para essa mobilização estudantil e, posteriormente, a essa mobilização e essa ação no espaço educacional. O que era ser mulher numa universidade no contexto da ditadura militar? Sim, Oswaldo, a situação, claro, para a mulher chegar na universidade na década de 60 já era bem complicado e bem difícil, né? Era um grupo seleto, alguns cursos tinham, sim, a presença de mulheres, mas nós vamos, eu gostaria de salientar isso, essa condição de gênero, a mulher, ela está submetida a essas relações patriarcais dentro do processo ditatorial, dentro da repressão do Estado, mas também dentro dos grupos de esquerda, né? Essa mulher vai sofrer esse processo opressivo, né, das relações patriarcais nos dois espaços. Então, ser mulher nesse momento não é fácil. A militância, em muitos casos, era considerada menor, né, mesmo que ela não fosse, né? Alguns relatos, olha, eles queriam que a gente distribuísse panfleto. Não era isso que eu queria, não era isso a minha função. Eu conseguia muito mais, eu fazia muito mais, né? E, como eu disse para você, ser mulher nesse período já era restrito, e ser mulher da militância de esquerda também, né? Quando essa mulher era presa, ela era submetida a situações de humilhação, de violência física, de violência sexual, né, violência psicológica, né, que elas relatam, né, e além disso também no espaço da atuação. Então nós temos casos terríveis que a Comissão Nacional da Verdade já apresentou, né, alguns relatos, temos, né, relatos, por exemplo, da Melinha Teles, que foi torturada, né, e que foi torturada junto com os filhos, né? E a Melinha esteve aqui em Goiás em 2017, no evento na Faculdade de Educação, e ela relatou isso. Né? Ela falou assim, olha, eu fui torturada, eu e meu marido, por horas. Depois eles trouxeram meus filhos, um de 4 e um de 6 anos, para que a tortura continuasse. Né? E aí a Janaína Teles, que hoje é historiadora, pesquisadora, ela fala, mãe, por que você está roxa e o papai está azul? Né? Das marcas dessa tortura. E aí a Melinha Teles conclui, né? A tortura tem cor, né? E é uma tortura que permanece no corpo, na alma, nas questões psicológicas, né? E isso é relatado por essas mulheres, né? Não sei se eu te respondi. Respondeu emocionantemente. Diane, qual que é a importância de estudar a história de Goiás, especialmente a história das mulheres, a história dos negros, a história dos movimentos sociais? Queria que você falasse um pouco sobre isso, tendo em vista que você é uma das historiadoras que me representa, né? Eu
acompanho um pouco da sua produção e tenho uma grande admiração pelo seu trabalho. Qual a importância de estudar a história da educação em Goiás, especialmente nos temas mais chamados e considerados marginais? Então, eu acho que a Kate, com essa última fala dela, já responde uma parte, né? Faz a gente engasgar, sem dúvida. Esse trabalho que a Kate fez é primoroso, ele é importantíssimo para a história, né? Para a história da educação, para a história, né? E são temas que não são fáceis de ser desenvolvidos, são pesquisas que nos levam assim, para um lugar de desespero mesmo, mas que tem que ser feito, que tem que ser realizado. E acho que eu penso que um dos orgulhos de fazer parte do grupo é esse, né, da gente proporcionar, que é nosso dever, a gente ganha para isso, né, Rosivaldo, de proporcionar esses espaços de pesquisa que sejam espaços de denúncias, né, que sejam espaços que a gente repense, por exemplo, quando a Alessandra fala sobre a escola pública, né, que o Liceu é a primeira escola pública de Goiás, é a primeira escola laica de Goiás, a gente está falando do século XIX, né, a primeira escola para meninos, e, no entanto, parece que as pesquisas, elas terminam por localizar um aspecto da história do Liceu, que era uma escola de elite, e mais nada. E quando a gente vai cavucar um pouco, né, mexer com as fontes, né, trazer outros dados, a gente percebe das tentativas que havia de socialização também, diferente de hoje, obviamente, né? Mas quando a Tatiana traz também um jornal, quem lia jornal em Goiás? Primeiro a gente pensa isso, né? Quem lia em Goiás em 1830? Mais de 100 anos atrás, né? Mas de buscar também as formas coletivas de ler o jornal. Quem sabia ler, lia para os outros. Né? Então, esse tipo de pesquisa que a gente apresenta, ela não está só relacionada a um estudo, né, determinista, né, mas é um estudo que a gente consegue olhar as fontes de outras formas. Por exemplo, nessa pesquisa simples que eu fiz, né, que eu queria falar, que eu já refutei um monte de coisa que eu escrevi nesse artigo, o que é legal da história é isso, né, que a gente dá conta de refutar a gente mesmo. Então, tem muita coisa nesse artigo que eu já não tenho nada a ver, não concordo com mais nada do que eu escrevi sobre a história de Goiás, porque nesses 20 anos eu estudei história de Goiás. Né? Então, não foi um estudo para uma pesquisa somente. Né? Agora eu oriento, mestrado, doutorado, então eu tenho outro olhar sobre a história da educação. E cada vez que uma das pessoas, das alunas, dos alunos que são colegas, né, da gente, pesquisa alguma coisa, a gente vai vendo a história da educação sobre outras perspectivas. Por isso a importância mesmo desse espaço acadêmico, da universidade pública, produzir, socializar e confrontar os dados. Eu queria dizer sobre essa pesquisa tão simples que eu fiz, que eu considero simples, né? Mas como é que a gente vê a ausência da criança negra na fotografia? Né? Como é que a gente vê o poder da igreja com as escolas confessionais? O maior número de fotografias que as alunas conseguiram foram de escolas confessionais. Isso não é coincidência. Não é coincidência, né? Desde o início do século XX, sobretudo quando a República tenta, né, a partir da Constituição, né, quando a Constituição de 1891 diz que o Brasil é um Estado laico, é uma tentativa por parte da República bastante intensa em tornar a escola pública laica, né? E é nesse momento, exatamente, nesse momento que a igreja ela assume o papel de poder, de não perder o poder, aliás, né? Porque se no Império a religião oficial era a católica apostólica romana, e esse poder é tirado, esse poder vai ter que ser voltado. E isso dura, né? Não dá para a gente fazer uma média na história, mas assim, pelo menos 4, 5 décadas de uma discussão. Então, por que tem mais fotografias dos anos 20, 30? Exatamente no momento que a igreja reage. Né? A criação, por exemplo, do agostiniano, maristas, em Goiás, eu estou falando, né? Da escola salesiana no interior de Goiás, que é uma forma mesmo, né? Se não está na escola pública, a escola privada religiosa vai solucionar isso. Então tem uma série de fotos que a gente vê, e essas fotos elas também transmitem uma perspectiva de organização dessas escolas. As fotografias são montadas, todas,
né? Elas são produzidas, né? A freira senta no meio, né? As meninas do colégio interno em volta, e elas estão todas uniformizadas. E não é só na roupa, elas são uniformizadas no cabelo, né? No sapato, no jeito de sentar, né? Na forma com que a gente olha para a foto e vê primeiro as 3 irmãs, as 3 freiras, e o restante em volta. Ali não tem menina negra. Ali então a gente vê que é uma escola de elite, uma escola para meninas de elite. Tinha uma coisa de uniforme que me impressionou bastante, que eu falava assim, mas é a mesma escola? A escola de Anápolis. É a mesma escola? E as alunas, é a mesma professora? Eu falei, gente, mas tem 3 uniformes. Claro, era um uniforme de gala, uniforme para assistir aula e uniforme para sair para os passeios. Então, a gente vê essa diferença quando a gente contrasta, por exemplo, as fotografias das escolas da área rural de Goiás. Primeiro está o Cerrado, né? É o Cerradão ali, aquela escola doméstica, aquela escola na fazenda, aquela escola dos meninos descalço, de rancho, né, de sentar todo mundo no chão, né, e de outras pistas que a gente vai contrastando os tipos de educação. Depois vamos lá para o urbano, né, para a cidade de Goiás, Pirinópolis, Jaraguá, né, vamos pegar as fotografias dessas cidades, né, de Goiânia praticamente a gente não tinha ainda, mas aí nós vamos ver as festas cívicas, né, os prédios, os primeiros prédios de grupos escolares, né, aquela arquitetura monumental, né, que praticamente substitui as escolas domésticas, mas isso é lento. Então, penso que cada fonte dessas, cada fonte que são exploradas, que são confrontadas, elas trazem elementos sociais. É só a gente buscar, é só ter esse olhar, né, para que o ensino da história da educação, ou o estudo da história da educação, ele não permaneça de uma forma estanque, né, não permaneça no passado como se não tivesse nada a ver com o presente. Então, tem uma série de práticas nas nossas escolas. Eu citei o exemplo da escola pública, de como a gente olha para essa escola pública, muitas vezes com desdém, é a nossa defesa, a gente deixa muito claro isso, mas a gente vai ver também esses elementos que comporam essa escola urbana pública, né? Vamos pegar, tem muitas fotografias dos anos 20, 30, 40, da primeira metade do século 20, e a composição daquela famosa foto, né, aquela foto de meio corpo, que é muito da escola pública, aquela, né? Muito, a escola privada tem pouquíssima, mas ali tem elementos para a gente poder entender. Primeiro, o telefone. Tem várias fotos, assim, sobretudo na capital, né, onde você vive, né, Rosivaldo? Na capital, na cidade de Goiás, várias fotos com telefone. O que significava o telefone, né, na comunicação com a escola ali, né? Existe uma coisa de modernidade, a bandeira, o globo, o mapa, né, o Brasil ame ou deixe da ditadura militar, né, aquele conhecimento, e aquela escola sisuda, né, aquela criança parada, né, que não podia sorrir, né, mostrando um aspecto que não era infância, né? A infância é o contrário, a infância ri, a infância brinca, né, independente do tempo. Então, são partes, né, e das escolas, e no contraste com as escolas religiosas, né, com as escolas de ordens religiosas, são, as das confessionais, são a aproximação do terço, né, da coroação de Nossa Senhora, né, de dias santos, né, todo aquele sofrimento em volta, as meninas que não podiam sorrir, e isso também que vai para a escola pública, ainda que a República insistisse que a escola pública não teria ensino religioso, que a escola pública seria laica, está lá a formatura de 4º ano do ensino primário da escola pública, as meninas e os meninos com catecismo e com terço caindo, né? Então, são pistas, né, para a gente pensar a história da educação de uma forma bastante crítica. Eu não preciso, acho que nem preciso, acho que nós 4 que estivemos aqui, né, Rosivaldo, nós 5 não precisamos insistir na importância do estudo da história da educação para nós que estamos formando professoras e professores, né? A gente tem que entender esse contexto para a gente poder entender o nosso lugar na história, o nosso lugar na educação, né? Acho que é um pouco isso. Agradeço, professora Diane, agradeço imensamente a Keides. Para mim foi uma alegria muito grande, eu acho que a gente tem que repetir essa dose. E eu achei legal essa coisa da dialética do passado e do presente, até porque a razão de ser da história não é o passado, mas o presente. A gente vai lá para compreender as nossas práticas cá, né? E a história é dinâmica, ela é dialética, ela envolve
processos de internalização da cultura, as maneiras de pensar, de ser, de estar no mundo, né? Elas estão todas reveladas aí na história, através da história. Eu agradeço imensamente a vocês, e aí, com isso, a gente encerra e finaliza esse segundo bloco, né, na qual discutimos as mulheres na ditadura, discutimos as fontes orais e, com a professora Diane, a fotografia como fonte de pesquisa da história. Muito obrigado a todas e até mais.